Hoje vamos falar sobre um tema poderoso e urgente: 7 atitudes que afastam os demônios da sua casa. Em um mundo cheio de trevas espirituais, onde Satanás e seus anjos malignos buscam invadir nossos lares, Deus nos deu armas infalíveis. Este conteúdo é 100% baseado nos escritos de Ellen White, a mensageira do Senhor, e corroborado pela palavra de Deus. Antes de continuarmos, deixa eu te oferecer uma bênção. Para você que tem o desejo de se tornar um grande pregador da palavra, que quer aprender a criar sermões poderosos, vencer a timidez e apresentar seus sermões de forma eloquente e poderosa, eu preparei para você o e-book 5 Pilares de um Sermão Poderoso. Um e-book completo para te ensinar a pregar de forma simples, prática, rápida e bem objetiva. Comprando o e-book, vou te dar de presente o e-book em áudio para você ouvir enquanto trabalha. O valor é irrisório, apenas R$ 19,90, e você pode parcelar no cartão de crédito ou pagar via Pix. Aprenda a pregar de uma vez por todas. Adquirindo esse e-book, você estará contribuindo com o crescimento deste canal na pregação do Evangelho. Para comprar o seu, clique no link que está logo abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Ellen White, em O Grande Conflito, página 493, alerta que os espíritos malignos existem, atuam e querem destruir famílias, mas há esperança. Efésios capítulo 6, versículo 12, declara: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Precisamos de atitudes práticas para blindar nossa casa. Vamos às 7 atitudes, uma por uma, com profundidade, exemplos, versos bíblicos e citações completas de Ellen White. A primeira atitude é realizar culto familiar diário, com oração, Bíblia e louvor pela manhã e à noite. Ellen White é cristalina em Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 42. Se alguma vez houve um tempo em que cada casa deveria ser uma casa de oração, é agora. Se você está gostando do conteúdo, então curta este vídeo, comente, digite seu nome e a cidade de onde está assistindo para que eu possa orar por você. Compartilhe com seu grupo de WhatsApp da igreja. E não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos juntos buscar o fortalecimento do Espírito e a presença de Deus em nossas vidas. A ideia de que a oração não é essencial é um dos dispositivos mais bem-sucedidos de Satanás para arruinar almas. Sem culto familiar, o diabo entra sorrateiro. Pais, reúnam a família, leiam a Bíblia, orem e cantem. Isso cria uma cerca angelical. Salmos 91, versículo 11, confirma: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Imagine, toda manhã, agradeçam pela proteção noturna, à noite, pelas bênçãos do dia. Ellen White diz em O Lar Adventista, página 182, em cada família deve haver um tempo fixo para o culto matutino e vespertino. Crianças crescem amando a Deus e demônios fogem. Ellen White ainda escreve em Conselhos para a Igreja, página 245, que o culto familiar é o escudo que protege contra as ciladas do inimigo. Quando a família se une em adoração, anjos do céu descem e formam uma barreira invisível. Sem isso, portas ficam abertas para influências malignas. Comece simples, 5 minutos pela manhã, 5 à noite. Leia um capítulo da Bíblia, ore por cada membro da casa, cante um hino. Faça disso um hábito inegociável. Ellen White relata em Mensagens aos Jovens, página 287, visões onde via demônios rondando lares sem oração, mas fugindo de casas onde o nome de Jesus era invocado. Em outra passagem, em Testemunhos Seletos, volume 2, página 345, ela afirma que o culto familiar é como o maná diário para a alma. Sem ele, a família enfraquece espiritualmente.
Pais, sejam exemplos. Se os filhos virem vocês priorizando Deus, eles seguirão. Ellen White enfatiza em O Desejado de Todas as Nações, página 664, que Satanás teme lares onde a Bíblia é aberta diariamente. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, lemos: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O culto familiar é reconhecer Deus em casa. Ellen White diz, em Fundamentos da Educação Cristã, página 225, que famílias que negligenciam isso colhem amargura, brigas, influências demoníacas. Mas as que praticam veem paz, unidade, proteção. Faça uma experiência, uma semana com culto diário. Anote as mudanças. Demônios não suportam a presença do Espírito Santo invocada em nome de Jesus. Ellen White escreve em A Ciência do Bom Viver, página 283. A oração é a respiração da alma. Sem culto familiar, a alma asfixia. Pais, orem com os filhos antes de dormir, abençoando cada um. Isso expulsa pesadelos, medos noturnos causados por espíritos malignos. Em Atos, capítulo 16, versículo 31, Paulo diz: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O culto familiar é o caminho para essa salvação coletiva. Ellen White viu em visão, conforme registrado em Primeiros Escritos, página 271, anjos guardando berços onde mães oravam. Inclua louvor. Cante hinos como Grande é o Senhor ou Santo, Santo. Ellen White, em Vozes em Canção, página 41, diz que o canto eleva a alma e afasta influências malignas. Faça o culto interativo. Pergunte o que cada um aprendeu na Bíblia. Ellen White, em Educação, página 253, incentiva a envolver crianças ativamente. Se a família é grande, divida tarefas. Um lê, outro ora, outro canta. Ellen White, em O Lar. Adventista, página 289, diz que variedade mantém o interesse. Mesmo se sozinho faça culto, Deus honra. Ellen White, em Caminho a Cristo, página 94, afirma que oração solitária é poderosa. Consistência é chave. Mesmo em viagens, mantenha. Ellen White relata em Patriarcas e Profetas, página 144, Abraão cultuando em tenda. Demônios fogem de rotinas santas. Pausa agora e digite nos comentários: Meu lar será casa de oração. A segunda atitude é orar sem cessar, fazendo uma cerca de proteção ao redor da família. Ellen White enfatiza em O Lar Adventista, página 206. Os pais devem, por meio de oração sincera e fervorosa, fazer uma cerca em torno de seus filhos. Devem orar com plena fé de que Deus permanecerá com eles e que anjos santos os guardarão, a eles e a seus filhos, do poder cruel de Satanás. Oração constante expulsa trevas. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Ecoa: Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não ore só em crise, ore sempre. Ellen White exemplifica com Abraão em Patriarcas e Profetas, página 141. Onde quer que armasse sua tenda, ao lado construía um altar. Seu lar? Altar de oração. Demônios tremem ante o nome de Jesus. Provérbios capítulo 18, versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está seguro. Ore ao acordar, ao sair de casa, ao voltar, antes das refeições, ao deitar. Cubra a casa com orações específicas. Senhor, proteja esta porta, esta janela, este quarto. Ellen White avisa em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 235, que sem oração a alma torna-se o brinquedo de suas tentações. Mas com ela, a paz de Deus guardará os vossos corações. Comece com 10 minutos matinais, 10 vespertinos. Veja milagres.
Ellen White relata em Vida de Jesus, página 142, que orações fervorosas afastam legiões de demônios. Em visões, ela via anjos respondendo imediatamente: ore em voz alta quando possível, para que o inimigo ouça e fuja. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. A oração é a chave que tranca portas para o mal. Ellen White diz, em Caminho a Cristo, página 94, que pais que oram constroem fortalezas espirituais. Ore por cada cômodo, cozinha, banheiro, sala. Consagre a casa ao Senhor. Demônios não ficam onde Jesus é Senhor. Em Êxodo capítulo 12, o sangue do Cordeiro protegia as casas. Hoje o sangue de Jesus, invocado em oração, faz o mesmo. Ellen White escreve em O Grande Conflito, página 512, que oração é conversa com Deus, e demônios odeiam isso. Faça orações de guerra espiritual. Em nome de Jesus, ordeno que todo espírito maligno saia desta casa. Tiago 5:16. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Seja justo pela graça de Cristo. Ore em casal, com filhos, sozinho. Cubra a família com o sangue de Jesus. Ellen White viu demônios fugindo de lares, onde pais oravam fervorosamente, conforme em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 346. Ore por proteção contra acidentes, doenças, brigas. Ellen White em Conselhos sobre Saúde, página 461, diz que oração previne males físicos e espirituais. Ore caminhando pela casa, tocando paredes. Ellen White, em Manuscrito 21, 1893, incentiva orações ambulantes. Inclua jejum ocasional para batalhas intensas. Ellen White, em O Ministério da Cura, página 227, recomenda jejum com oração para a vitória. Ore por vizinhos. Proteção se estende. Ellen White, em O Desejado de Todas as Nações, página 357, diz que oração abençoa arredores. Persista mesmo sem ver resultados imediatos. Ellen White, em Profetas e Reis, página 157, conta Daniel orando 21 dias. Demônios resistem, mas anjos vencem. Pausa e digite: eu resisto ao diabo em nome de Jesus. A terceira atitude é estudar a palavra de Deus diariamente em família, a espada do Espírito. Ellen White, em Primeiros Escritos, página 123. Os santos devem ter um entendimento completo da verdade presente. Estudo bíblico revela artimanhas demoníacas. Demônios odeiam a luz da Escritura. Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45, adverte: casa vazia é convidada por espíritos piores. Encha seu lar de Bíblia. Ellen White, em O Grande Conflito, página 593. A palavra de Deus é a arma com que os santos vencem. Leia Efésios 6 diariamente, armadura completa. Estude com comentários, pergunte: o que isso ensina sobre o inimigo? Ellen White diz em Educação, página 185, que a Bíblia é luz que expulsa trevas. Sem estudo, a família fica cega para ciladas. Em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberdade de demônios vem pelo conhecimento bíblico. Ellen White enfatiza em Profetas e Reis, página 296, estudar profecias, pois Satanás imita milagres. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, o dragão é identificado. Ensine isso às crianças, faça rodízio. Cada dia um membro lê e explica um versículo. Ellen White viu em visão famílias salvas por guardarem a palavra, conforme em Atos dos Apóstolos, página 558. Demônios não suportam lares onde a Bíblia é rei.
Em Salmos, capítulo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Estudo diário grava a palavra no coração, blindando contra tentações. Ellen White escreve em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 260, que negligenciar a Bíblia abre portas para espíritos enganadores. Mas estudar fecha essas portas. Use auxílios como o espírito de profecia. Ellen White diz em Fundamentos da Educação Cristã, página 125, a Bíblia é o mapa para a vitória. Estude Gênesis a Apocalipse. Foque em vitórias de Jesus sobre Satanás, como em Mateus 4. Famílias que estudam juntas permanecem unidas contra o mal. Ellen White relata lares destruídos por ignorância bíblica, mas protegidos pelo estudo, em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 197. Dedique 30 minutos diários. Comece com Provérbios, um capítulo por dia. Discuta aplicações práticas. Demônios fogem de lares cheios de verdade. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Use-a como espada. Ellen White avisa em O Conflito dos Séculos, página 625, que nos últimos dias falsos cristos virão. Só a Bíblia distingue. Ensine filhos a amar as Escrituras. Memorize versos juntos. Salmos 23 inteiro. Ellen White em O Lar. Adventista, página 407, incentiva memorização familiar. Use quadros com versos nas paredes. Ellen White, em Mensagens aos Jovens, página 253, diz que palavra visível afasta mal. Estude temas, anjos, demônios, fim dos tempos. Ellen White, em O Grande Conflito, página 588, detalha a guerra espiritual. Compartilhe aprendizados no culto. Ellen White, em Educação, página 258, promove discussão. Se criança pequena, use histórias bíblicas ilustradas. Ellen White, em Histórias Bíblicas para Crianças, página 10, recomenda. Persista. Estudo transforma lares. Pausa e digite. A Bíblia é minha espada contra o mal. A quarta atitude é manter a casa livre de influências mundanas, músicas, filmes, livros que glorificam o pecado. Ellen White, em Mensagens aos Jovens, página 274. Evitem tudo que excite paixões baixas. Demônios usam mídia para entrar. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo o que é puro, pense nisso. Jogue fora o que contamina. Ellen White, em O Lar Adventista, página 416. Muitos lares estão cheios de ídolos modernos, televisão, internet sem filtros. E isso convida demônios. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura. Ídolos hoje são seriados, músicas profanas. Substitua por hinos, lições bíblicas. Ellen White viu anjos saindo de lares com entretenimento mundano, conforme em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 495. Mas voltando quando purificados. Faça a auditoria. O que entra pela TV, celular, rádio, demônios se alimentam de violência e imoralidade. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Escolha. Ellen White enfatiza música em Vozes em Canção, página 41. Hinos elevam, rock abaixa, cante salmos em casa, limpe a casa espiritualmente, ore, unja com óleo simbolizando o espírito, jogue fora objetos ocultos, amuletos, livros de feitiçaria. Atos capítulo 19, versículo 19. Queimaram livros de magia, faça o mesmo. Ellen White diz em Conselhos sobre Saúde, página 425, que lares puros são templos do Espírito Santo. Demônios não ficam onde o Espírito habita.
Instale filtros na internet, limite telas, preencha com estudo bíblico, oração. Ellen White escreve em O Ministério da Cura, página 287, que Satanás usa entretenimento para anestesiar consciências. Acorde. Em Salmos capítulo 101, versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Pratique isso. Famílias que limpam veem paz restaurada. Ellen White relata milagres após remoção de influências malignas em Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 195. Comece hoje. Revise armários, playlists, assinaturas. Substitua por conteúdo cristão. Demônios odeiam pureza. Remova jogos violentos, romances impuros. Ellen White, em Mensagens aos Jovens, página 285, alerta contra a literatura sensual. Escolha filmes sobre Bíblia, testemunhos. Ellen White, em O Lar Adventista, página 421, recomenda recreação santa. Monitore crianças online. Ellen White, em Educação, página 213, diz: pais vigiam. Ore antes de consumir mídia. Senhor, proteja. Ellen White, em A Ciência do Bom Viver, página 445, oração santifica. Demônios entram por olhos, ouvidos. Guarde sentidos. Ellen White, em O Desejado de Todas as Nações, página 124, Jesus guardava. Casa pura atrai anjos. Pausa e digite: minha casa será templo do Espírito Santo. A quinta atitude é praticar o perdão imediato e a reconciliação em família, pois rancor abre portas para demônios. Ellen White, em O Lar Adventista, página 179. O rancor é veneno que Satanás usa para destruir lares. Perdoe como Cristo perdoou. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Rancor é brecha. Ellen White, em Caminho a Cristo, página 122. Muitos lares estão possuídos por espíritos de discórdia porque não perdoam. Reconcilie antes do pôr do sol. Efésios capítulo 4, versículo 26. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Demônios alimentam-se de mágoas. Ellen White viu em visão demônios sussurrando acusações em lares divididos, conforme em Primeiros Escritos, página 270, mas fugindo quando o perdão era praticado. Ensine filhos a pedir perdão, a perdoar. Faça rodadas de reconciliação no culto familiar. Ellen White enfatiza em O Desejado de Todas as Nações, página 615, que o lar deve refletir o céu, onde não há rancor. Em Mateus capítulo 6, versículo 14. Se perdoardes aos homens, vosso Pai perdoará. Perdão atrai bênçãos, expulsa maldições. Ellen White relata casais salvos por perdoarem mutuamente, em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 93. Demônios de ódio, divisão, não resistem a corações perdoadores. Pratique humildade, admita erros primeiro. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Confissão cura, expulsa demônios. Ellen White diz em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 229, que lares com perdão são inexpugnáveis. Sem ele, Satanás reina. Comece hoje. Perdoe aquela ofensa antiga. Ore juntos por cura emocional. Demônios fogem de unidade. Em Salmos capítulo 133, versículo 1. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União vem do perdão. Ellen White escreve em Patriarcas e Profetas, página 521, que discórdias familiares são obra de Satanás. Combata com amor. Pais, modelem perdão. Crianças aprenderão. Ellen White viu anjos ministrando em lares reconciliados, em Vida e Ensinos, volume 3, página 167. Faça pactos de paz. Ore por ofensores.
Ellen White, em O Sermão da Montanha, página 55, Perdoar inimigos. Perdão quebra ciclos de mal. Ellen White, em O Lar Adventista, página 180. Rancor hereditário para. Reúna a família. Confesse. Abrace. Ellen White, em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 168. Reconciliação restaura. Demônios de depressão fogem de alegria perdoada. Ellen White, em A Ciência do Bom Viver, página 241, Perdão cura corpo. Pratique 70 vezes 7, Mateus 18, 22. Ellen White comenta em Pensamentos da Montanha, página 123. Perdão é diário. Pausa e digite. Eu escolho perdoar em nome de Jesus. A sexta atitude é viver em obediência aos mandamentos de Deus, guardando o sábado santo. Ellen White, em O Grande Conflito, página 605. A obediência é a maior proteção contra Satanás. Guarda o sábado e demônios tremem. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Ellen White, em Profetas e Reis, página 183. O sábado é sinal entre Deus e seu povo, barreira contra o mal. Nos últimos dias, Satanás ataca o sábado. Guarde-o puro, sem trabalho secular, sem entretenimento mundano. Dedique à adoração, estudo, visitas aos doentes. Ellen White viu em visão o sábado como escudo angelical, conforme em Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 236. Lares que profanam o sábado ficam vulneráveis. Em Isaías, capítulo 58, versículo 13. Se reverteres o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia. Obediência atrai proteção. Ellen White enfatiza em O Desejado de Todas as Nações, página 283, que o sábado é dia de vitória sobre o inimigo. Famílias que guardam veem milagres. Demônios não entram onde o mandamento é honrado. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 12, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, inclui o sábado. Ellen White relata ataques demoníacos intensos contra guardadores do sábado, mas proteção divina, em Atos dos Apóstolos, página 581. Planeje a semana para o sábado ser alegria. Ellen White diz em Patriarcas e Profetas, página 48. O sábado é deleite, faça o especial. Cultos, natureza, serviço. Demônios odeiam o selo de Deus. Em Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. Santificai os meus sábados, obediência total blinda o lar. Ellen White escreve em O Conflito dos Séculos, página 640, que desobediência abre portas, mas obediência fecha. Ensine filhos o porquê do sábado, celebre a criação, redenção. Prepare sexta-feira, comida, casa limpa. Ellen White, em O Lar Adventista, página 502, preparação santifica. Sábado, culto longo, leitura, caminhadas. Ellen White, em Mensagens aos Jovens, página 364, natureza revela Deus. Visite enfermos, pobres. Ellen White, em O Ministério da Cura, página 287, serviço no sábado. Evite compras, TV. Ellen White, em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 355, pureza total. Sábado une família contra Satanás. Ellen White, em Profetas e Reis, página 180, sábado fortalece. Demônios fogem de lares selados. Pausa e digite. Eu guardo o sábado como escudo. A sétima atitude é consagrar a casa a Deus diariamente, ungindo portas e invocando o Espírito Santo. Ellen White, em Manuscrito 42, 1897. Consagrem suas casas ao Senhor, e Ele as guardará. Em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Consagração diária. Ellen White, em O Lar Adventista, página 215. Ore em cada cômodo,
Unja com óleo simbolizando o Espírito. Demônios fogem de lares dedicados. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar minha face, converter-se, eu sararei a sua terra. Inclui lares. Ellen White viu anjos respondendo a consagrações, conforme em Primeiros Escritos, página 267. Caminhe pela casa orando. Senhor, este lar é teu. Expulsa todo o mal. Use óleo, traçando cruzes em portas. Ellen White enfatiza a consagração matinal em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 558. Renove votos diariamente. Demônios não ficam onde Jesus é dono. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, falarás delas assentado em tua casa. Consagração é ensinar Deus em casa. Ellen White relata lares transformados por dedicação diária em Mensagens aos Jovens, página 342. Ore contra espíritos específicos, opressão, doença, vícios. Em nome de Jesus, ordeno saiam. Ellen White diz em Caminho a Cristo, página 88, que consagração atrai presença divina. Demônios tremem. Faça ritual semanal. Família unida, orando por cômodos. Limpe fisicamente e espiritualmente. Ellen White escreve em A Ciência do Bom Viver, página 281, que lares consagrados são fortalezas. Em Salmos, capítulo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Deixe Deus edificar. Consagre móveis, eletrônicos, tudo. Demônios usam objetos para influenciar. Ellen White viu libertações após consagrações em Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 266. Use azeite puro. Ore Salmos 91. Ellen White em Conselhos sobre Saúde, página 282, unção simboliza espírito. Consagre visitantes, entregas. Ellen White em O Lar Adventista, página 223, proteção entra. Renove anualmente com jejum. Ellen White em Manuscrito 15, 1905, dedicação renova. Demônios fogem de lares marcados por Deus. Resumindo as 7 atitudes baseadas em Ellen White e Bíblia: culto familiar diário, oração sem cessar, estudo da palavra, pureza de influências, perdão imediato, obediência especialmente ao sábado, consagração diária. Pratique-as e seu lar será inexpugnável. Ellen White promete em O Grande Conflito, página 593, lares assim serão protegidos até o fim. Agora interaja. Curta este vídeo se foi abençoado. Comente qual atitude começará hoje. Digite seu nome e cidade para eu orar por você e sua família. Compartilhe no grupo de WhatsApp da sua igreja para abençoar outros lares. Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais conteúdos como este. Deus abençoe ricamente seu lar.